And remember, respect is everything. Aqui no Brasil e em alguns outros países espalhados pelo globo, tinham e ainda têm o hábito de trocar as músicas de abertura de alguns seriados. Isso era bem mais comum em desenhos e animes, isso para tentar localizar melhor a obra, já que nos anos 80 e 90 eram coisas bem diferentes para o público. Na maioria das vezes nós tivemos essas músicas lançadas posteriormente em CDs, álbuns, discos e compilações, mas isso nem sempre aconteceu. Hoje eu vou contar então o caso da busca pelo tema de anime que era considerado uma Lost Wave, já que apesar de nós termos a música, nós não sabíamos quem estava performando. Então, esse é o caso do tema de Urusei Yatsura. Urusei Yatsura é uma obra japonesa que basicamente conta sobre uma visitante do espaço chamada Lum, que acredita que vai se casar com o humano Ataru, que acidentalmente a pede em casamento ao vivo na TV. A série de mangá foi lançada originalmente em 1978, enquanto o anime começou a ser exibido pela Fuji TV em 1981, chegando no Brasil com o nome de A Turma do Barulho. Porém, a nossa história não se passa aqui no Brasil, e sim lá na Itália, onde foi exibido em meados de 1983 sob o título de Lamu, la ragazza dello spazio. Na Itália, assim como no Brasil, eles tinham o costume então de mudar o nome e a música de abertura de vários animes e desenhos para tentarem localizar melhor a obra. E assim foi feito com uma música então para Lamu, e que eu pensei em duas vezes antes de botar aqui no vídeo, mas a maioria dos vídeos eles pegam direitos autorais por causa da música de abertura, então não vai fazer diferença eu botar esse vídeo aqui. Eu espero que não dê nenhum tipo de problema posterior. Fiamma è accesa già, scappo resto tutto attorno, chi lo sa. Com'è difficile stare, mondo, com'è difficile stare, mondo, com'è difficile stare, mondo, se non possiamo sbagliare mai, mi piacerebbe per scappare, mondo, finisco poi per restare, io non me ne andrò, tanto già lo so. Destino pace non ce n'è, nessuno al mondo è matta come te, tu mi guardi sorridente e io tremo perché so. Apesar desse anime não ser tão famoso aqui no ocidente, assim como em outras obras e são, como o Dragon Ball Z, por exemplo, esse em específico ele fez bastante sucesso na Itália. E talvez por isso que algumas pessoas passaram então quase 40 anos buscando respostas para uma música de abertura do tal anime. Apesar dela ser uma música bem divertida e soando uma vibe meio Trem da Alegria ou Turma da Mônica dos anos 80, espero que você tenha captado essa vibe também, ninguém acabou sendo creditado por ela. E ao contrário do que acontece na maioria das vezes, ela nunca foi lançada em algum álbum ou em algum single. Além do mais, é ainda mais desesperador a gente ver como a música some do nada enquanto ainda tinha mais coisa aí pra tocar, cortando a música talvez pela metade. E como podemos perceber em outras músicas feitas para aberturas de seriados, há versos que tocam na música original e acabam não aparecendo na abertura, ou seja, nós estamos perdendo parte da obra original aqui. Nas primeiras buscas online pela música, as pessoas queriam ver apenas a versão completa dela e, se possível, então em uma boa qualidade. E é aí que surge uma versão de 3 minutos e meio da música com mais versos e até mesmo um solo de teclado. Foi então que as pessoas quiseram saber de onde é que veio isso, mas as respostas elas não foram nada agradáveis, já que ela foi montada por um usuário chamado KBL. Mas não foi na maldade, já que KBL era apenas um grande fã do anime e decidiu então fazer a sua própria versão original do tema da música. KBL hospedou no seu fórum a maior busca pelo tema aí na internet e teve uma ideia genial. Se ele postasse a sua versão em um álbum de compilação, assim talvez os autores da música original
eles pudessem se apresentar tipo, ei cara, essa música aí é minha. Porém isso definitivamente não deu certo. As pessoas então foram atrás da SIAE, a Sociedade Italiana de Autores e Editores, e assim poderiam buscar por títulos que estavam protegidos então por direitos autorais. No meio de talvez milhares de sons, um em específico ele foi encontrado, estando protegido pela banda italiana conhecida como Radi Fotonici. Radi Fotonici lançou em 2007 um álbum compilando vários temas de desenhos e animes famosos na Itália, e talvez aí estivesse a resposta. A quarta faixa do álbum era um cover do tema de L'amour, e foi esse o cover que deu uma certa treta com a música do KBL, mas não era exatamente o tema original. Apesar disso, muitas pessoas desde 2007 pensavam que Radi Fotonici eram os responsáveis pela música original da abertura de L'amour lá nos anos 80, e qualquer um que tentasse recriar o tema deveria dar explicações a ele. Ou seja, as buscas pelos direitos autorais não davam em nada. A esta altura do campeonato, as pessoas começaram a pensar que talvez a música original não fosse feita especialmente para a abertura do anime. Isso de certa forma era comum e não era um absurdo completo de se pensar, já que a letra da música nada tinha a ver com a história e nem mesmo com os personagens que tinham no tal anime. Além de que o som de fundo que tinha na música, ele era considerado meio genérico demais, soando parecido com as OSTs de desenhos e animes daquela época. Mas vocês sabem que isso meio que não quer dizer nada, e talvez a resposta estivesse ligada a quem traduziu e localizou essa obra lá do Japão. Isso fez com que as pessoas fossem atrás da Telecapri, mas qualquer tipo de contato que eles tentavam não dava em nada. E quando eles tinham respostas, eram apenas uma recusa de participar, não querendo comentar nada sobre o caso. Isso é bem compreensível, já que talvez houvessem algumas questões legais envolvidas. E uma das poucas respostas eram dizendo que a música já fazia parte da abertura quando eles receberam o anime para exibir. As buscas então foram direcionadas para a Hickman's Sound, que era acreditada no fim dos episódios do anime. A Hickman's Sound realmente estava envolvida com a produção da música, mas a empresa já estava extinta. E a única pessoa com a qual eles conseguiram alguma direção, Monica Kaduri, ela simplesmente não podia ser contratada naquele momento, e isso, cara, foi mais um beco sem saída. E como qualquer grande história da internet, também teve aqueles que tentaram se aproveitar, como foi o caso de Vincenzo Spampinato, que era um cara famoso aí por produzir algumas obras de temas e seriados e comerciais na Itália durante os anos 80, mas que aqui ele só quis meio que se aproveitar. A resposta acabou vindo de uma maneira então completamente despretensiosa. Quando em um post do Facebook perguntando quem estava por trás da música, um comentário em específico chamou bastante a atenção. O usuário Wally Rainbow respondeu que talvez soubesse quem estava por trás da música: Noam Cannell, responsável por várias músicas temas na Itália, como a do desenho da Mulher-Aranha. Isso até parecia bem convincente, dado que muitas canções tema daquela época eram dele e se pareciam sim então com a voz de Noam Cannell, mas parecia ter mais alguém cantando com ele em algum dueto. E tinha mais um problema, que era entrar em contato com Noam. De fato, Noam Cannell respondeu algumas perguntas dos fãs, confirmando que ele era sim o cantor que estava cantando a música, mas ele não conseguia se lembrar de quem estava cantando com ele. O mistério de quase 40 anos acabou então quando Ciro D'Amico confirmou que era ele quem fazia o dueto com Noam Cannell, ou seja, eles estavam por trás da música. Porém, onde está a versão completa? Não se sabe. Ambos não sabiam se existia de fato uma versão completa dessa música, mas que provavelmente a segunda parte apenas copiava então os versos da primeira. Ei, esse não é o desenho que provoca ataques? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema bem diferente, eu não vi ninguém aqui no Brasil fazendo esse vídeo a respeito então, do tema de L'amour, la ragazza dello spazio. Eu espero que esse vídeo eles tenham agradado vocês. Um tema que eu gostei particularmente de fazer, de produzir, de pesquisar. E eu espero então que vocês tenham então um feedback bacana. E quem ficou até o final, eu agradeço bastante. E se vocês quiserem e puderem se inscrever no canal, deixar seu like, caso vocês não sejam inscritos, por favor, considere. E, bom, por hoje é só. Adeus.